Se você for mudar para agradar o grupo A, tenha certeza que o grupo B vai te perseguir. Se você mudar para agradar o grupo B, tenha certeza que o grupo A vai te abandonar. Por isso que o melhor que você faz é agradar a Deus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 31, diz assim, Jesus diz assim: a que, pois, comparareis os homens da presente geração? E a quem são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça gritam um para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho. E o que é que disseram de João Batista? Parabéns, você é super espiritual, você é cheio da presença de Deus, você é um grande homem de Deus. Como é bom nós termos na nossa comunidade, na nossa cidade, um homem tão espiritual quanto você, João Batista. Um homem que não come pão, um homem que não bebe vinho. Vocês se lembram de que João Batista se alimentava? De que ele se alimentava? Gafanhotos e mel silvestre. Você lembra como é que João Batista se vestia? Ele se vestia com pelos, a roupa dele era feita de pelos de camelo. Você lembra onde João Batista morava? No deserto. Ele não tinha uma casa, ele morava numa caverna. E o que as pessoas daquela época fizeram? Deram parabéns para ele, elogiaram ele, seguiram ele, ouviram a palavra de Deus que saiu da boca dele. Sabe o que eles disseram? Tem demônio. O que falaram de João Batista? Que ele era de Deus? O que eles disseram? Tem demônio. Por que eles chegaram a essa conclusão que João Batista tinha demônio? Porque João Batista não se enquadrava nos moldes daquela época. Ele não comia o que as pessoas comiam, não bebia o que as pessoas bebiam, não se vestiam como as pessoas se vestiam, ele não morava onde as pessoas moravam, e por ele ser diferente, todo mundo, a maioria das pessoas disseram: ele tem demônio. Ele tem. Depois de João Batista, quem foi que Deus enviou? Seu próprio filho. E Jesus diz: vem o Filho do Homem comendo e bebendo. Quer dizer, Deus mandou Jesus com uma personalidade totalmente diferente de João Batista. João Batista não comia, Jesus comia. João Batista não bebia, Jesus bebia. João Batista não andava nas cidades, Jesus andava. João Batista não visitava ninguém, Jesus. Você poderia ser o maior pecador da cidade. Se você convidasse Jesus para jantar na tua casa, ele ia lá e ceava com você. Bem, se você odeia João Batista, porque João Batista não come, não bebe, mora numa caverna, ele era filho de sacerdote, mas não quis ser sacerdote, ele abriu mão do templo, ele abriu mão da sua estabilidade, da sua prosperidade, ele foi morar no deserto. Então, se você não gosta de João Batista, se você acha que João Batista tem demônio, e agora vem Jesus comendo, bebendo, aonde nós encontramos Jesus? Qual é o primeiro milagre que ele realiza? O primeiro milagre que ele realiza não é no templo, não é numa sinagoga. O primeiro milagre que ele realiza é numa festa o vinho acabou e a festa ia acabar. Só que Jesus queria que aquela festa continuasse. E ele transforma a água em... Enfim. Primeiro lugar que você encontra Jesus é numa festa de casamento. Se você convidasse Jesus para uma festa de casamento, ele estaria lá. Então, se as pessoas odiavam João Batista e diziam que João Batista tinha o quê? Era natural que, como Deus enviou Jesus com uma personalidade tão diferente, enquanto João Batista pregava só arrependimento, o machado está na raiz, vocês vão para o inferno, não me digam que vocês são filhos de Abraão, se vocês não obedecem à palavra de Deus, porque até dessas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Veio Jesus pregando o Evangelho. O Evangelho quer dizer boas notícias. Diga comigo, boas notícias. Boas. Não eram para eles amarem Jesus? Não era para Jesus ser amado? Sim ou não? Se eles odiavam João Batista pela maneira que ele se vestia, comia, bebia, andava, morava. Se Jesus veio numa personalidade tão diferente, eram para eles amarem Jesus. Mas Jesus diz: veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E o que vocês dizem? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Isso é um texto engraçado, sabia? Porque João Batista foi odiado porque jejuava. João Batista foi odiado por quê? Jesus foi odiado porque comia.
Perceberam isso aqui no texto? Um foi odiado, por quê? Por quê? E porque ele jejuava muito, disseram, tem demônio. Veio Jesus comendo. A única vez que a gente vê Jesus jejuando é no deserto, 40 dias. Acredito que ele jejuou tanto que ele não quis jejuar nunca mais. João Batista é odiado por jejuar, Jesus é odiado por comer. Se a pessoa decidiu não te amar, se a pessoa decidiu não estou ouvindo você, se a pessoa decidiu não te amar, diga assim comigo, se a pessoa decidiu não me amar, não importa o que você faça, você nunca vai agradar ela, ela sempre vai encontrar um defeito em você. Se a pessoa decidiu não acreditar em você, se a pessoa decidiu não acreditar em você, não importa o que você faça, nada do que você fizer vai mudar o conceito ou o preconceito que ela tem de você. Porque a incredulidade, vamos chamar essa pregação de a incredulidade tem uma fome insaciável. A incredulidade tem uma fome insaciável. Tem gente que resolveu não acreditar em você, não importa o que você faz. Se você está tentando largar o cigarro, faz uma semana que você não fuma, a pessoa não vai te dar parabéns, ela vai perguntar quando é que tu vai fumar de novo. Porque ela decidiu acreditar que tu nunca vai largar o cigarro. Se você tem problema de vício e está lutando para largar, e você tem alguma reação nervosa em casa, no trabalho, quem decidiu não acreditar em você, vai achar que você está usando, mesmo que você não esteja usando. Se você veio para a casa de Deus, se arrependeu dos seus pecados, se batizou nas águas, você está começando uma nova vida com Jesus. Quem conheceu você no passado, a maioria das pessoas nunca vão acreditar na tua mudança. Antes de Deus mandar Jesus, Deus mandou primeiro quem? João Batista. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi tão grande, tão perfeito, Jesus falou isso. Uma coisa é você te elogiar, outra coisa é Jesus te elogiar. Jesus disse assim sobre o primo dele, João Batista: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior, ninguém alcançou o patamar, ninguém alcançou a obediência, ninguém alcançou a espiritualidade de João Batista. Ele é o maior de todos. Não comia, não bebia, vivia em jejum, pregava no deserto. O que eles fizeram? Tem demônio. Depois o que eles fizeram? Cortaram a cabeça de João Batista. O que João Batista ganhou por ser espiritual? Cabeça cortada. Aí Deus disse assim: tá bom, já vi que vocês não gostam de alguém muito religioso, muito radical, muito diferente, vocês não se encaixam, vou mandar o meu próprio filho. Jesus era feliz, Jesus era alegre. Você imagina Jesus com a cara amarrada, você imagina Jesus murmurando, você imagina Jesus brigando com todo mundo? Não, Jesus era uma bênção, Jesus era feliz, Jesus comia, Jesus entrava na tua casa, e se ele estivesse em casa e tu fosse lá, ele te chamaria, amém? Mateus capítulo 9, versículo 10 e 12, e sucedeu que estando ele em casa, Jesus estava onde? Tem gente que acha que Jesus não tinha uma casa. Jesus tinha uma casa, sim, Maria tinha uma casa. Aqui diz que Jesus estava em quem? Aonde que ele estava? A mesa. Jesus era um homem que gostava de estar na mesa, conversando com as pessoas, amém? Muitos publicanos e pecadores vieram, tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim salvar quem precisa de salvação. Eles amaram Jesus? Amaram Jesus? Amaram Jesus? Você sabe o que Jesus ganhou? Uma morte na cruz. O que Jesus ganhou? E Jesus diz: a quem que eu comparo vocês? Vocês são pessoas que tudo para vocês está ruim. Você conhece gente que tudo para ela está ruim? Não importa o que você faça, ela sempre encontra um defeito. A pior coisa que tem é você viver para agradar os outros. Se a pessoa que você está não te ama, ela não vai te amar, não importa o que você faça. Se você é morena e você fala assim: eu quero viver bem com meu marido, vou virar loura. Quem sabe ele não gosta de uma mulher loura, ele não está pensando em me largar por uma loura. Aí você pinta o teu cabelo, vira loura. Aí ele fala da tua barriga. Aí você consegue um dinheiro, faz uma lipo, fica magra. Aí ele fala das tuas pernas. Porque não é a tua aparência, é o coração dele. Quando uma pessoa decidiu não te aceitar, ela não vai te aceitar. Não importa se você tente se encaixar aonde você acha que você tem que se encaixar.
Um cortou a cabeça e outro crucificaram. E Jesus disse assim: eu não entendo vocês são como crianças. Eu toquei flauta, quer dizer, eu trouxe uma dança, eu trouxe alegria para vocês. Jesus estava falando dele mesmo, mas vocês não dançaram. Tinha música e vocês não? Tinha música e vocês não dançaram. Entoamos lamentações, fizemos um funeral, saímos da festa e fomos para um funeral, e no funeral vocês não choraram. Vocês não querem rir, não querem chorar. Como é que eu vou agradar vocês? Então aprenda isso, querida, querido, escolhido, escolhido. Se João Batista, o homem mais santo que já teve nesse mundo, não agradou a maioria das pessoas, tu não vai agradar. Se o homem mais santo não agradou, tu não vai agradar. Se Jesus, que era o próprio Deus, não agradou, tu também não vai, porque a incredulidade tem uma fome que nunca acaba. Jesus está nos ensinando isso. A incredulidade tem uma fome que nunca acaba. Você pode mudar o corte de cabelo, você pode mudar a roupa, você pode fazer plástica, você pode emagrecer, você pode engordar, você pode vir para a igreja, você pode sair da igreja, mudar teu jeito de falar, mudar teu jeito de se vestir, mudar até o teu nome se quiser. Quem decidiu não crer em você, não vai crer em você. Quem está insatisfeito com você, vai estar insatisfeito com você sempre. Se você tem que fazer alguma coisa, faça por você mesma, amém? Cuide de você. A gente está trazendo essa pregação porque o que tem mais de gente nesse mundo é gente desgastada, estressada, doente, gente que está endoidando, porque vive se comparando com a vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. João Batista não comia, Jesus comia. João Batista não bebia, Jesus bebia. João Batista vivia no deserto, Jesus vivia nas cidades. O que nós aprendemos com isso? Deus não faz ninguém igual a ninguém. Porque Deus não é copiadora. Diga comigo, Deus não é copiadora. Deus te fez de um jeito único. Não tente alcançar aquilo que não foi feito para você. Tem gente que é dela, é da personalidade dela. Ela sempre acorda de madrugada. Por exemplo, eu sempre acordo de madrugada para orar, uma coisa que me acostumei. Mas quem aqui você, bispo, eu não consigo orar de madrugada, não consigo, põe o despertador, quando eu vou ver já é 7 da manhã, 6 da manhã. Quem tem dificuldade para orar de madrugada aí, levanta a mão. Fora os que tiveram vergonha de levantar, né? Somos uma igreja de João Batista, todo mundo ora de madrugada. Se você não consegue orar de madrugada, ore antes de dormir, ore pela manhã cedo, mas ore, amém? Eu sou eu, você é você. João Batista não mudou o seu estilo de vida para agradar os fariseus, porque ele era o que era, porque ele nasceu debaixo de uma profecia, ele nasceu debaixo de uma promessa. Lá em Isaías o profeta o chama de a voz que clama no deserto. A voz que clama. Por que ele morava no deserto? Porque Deus tinha criado ele para viver no deserto. Ele era a voz que clamava onde? Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que está nos assistindo, coloca aí a cidade ou o país que você está nos assistindo. Diga assim, eu nasci. Está muito fraco, diga, eu nasci debaixo de uma promessa. Viva como Deus predestinou você para viver. Viva como Deus predestinou você para viver. João Batista não mudou o estilo dele para agradar os fariseus. Jesus não mudou quem ele era para que as pessoas gostassem mais dele. Jesus viveu exatamente como o Pai queria que ele vivesse. Porque lá no Rio Jordão, o Pai disse, esse é meu filho, esse é, e eu me alegro nele. Se você é filho, se você tem um selo de Deus, você não precisa de mais o selo de ninguém. Se você tentar agradar todo mundo, você vai perder a si mesmo e vai acabar não agradando ninguém. Se você for mudar para agradar o grupo A, se você for mudar para agradar o grupo A, tenha certeza que o grupo B vai te perseguir. Se você mudar para agradar o grupo B, você tenha certeza que o grupo A vai te abandonar. Viver para agradar os outros é como você querer sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Dá para sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo? Dá para sentar em 2 cadeiras ao mesmo tempo? Por isso que o melhor que você faz é agradar a Deus. Diga comigo, o melhor que eu faço é agradar a Deus. Se Deus te fez um leão, não viva miando como um gato por aí. Se Deus te fez um leão, não viva por aí miando como um gato. Você já viu um leão miando?
Muitas das vezes Deus te fez um leão, e porque você está rodeado de gatinhos que ficam miando, a gente passa por você e vê um leão miando. Se Deus te fez para ser uma águia, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, sobem com asas como de águia. Se Deus te fez uma águia, não desça ao chão para comer com os urubus. Deus te deu uma identidade. Diga: Deus me deu uma identidade. O que incomoda o inferno não é o seu cabelo, não é a sua roupa, não é o seu peso, não é o seu sotaque, não é o seu estilo, não é o que você tem por fora, é o que você carrega por dentro. Você tem a presença de Deus. Diga: eu tenho a presença de Deus. João Batista tinha um estilo de vida, Jesus tinha outro estilo de vida, mas os dois eram de Deus, os dois tinham o mesmo Espírito, amém? Mais importante do que como você vive é quem anda com você. Se eu fosse ouvir cada pessoa que me criticou, a gente não estaria fazendo esse aniversário de 4 anos. Quem aqui é desde o começo? Quem aqui é desde o começo? Quando eu comecei essa igreja aqui, não tinha esse altar. Aqui atrás é um açougue, porque aqui era um mercado. Vocês sabem que aqui era um mercado, né? Então aqui essa parte, aqui era a parte que colocava carne. Alguém entrou aqui na época que era mercado? Alguém entrou aqui na época que era mercado? Quando nós começamos esse ministério aqui, a gente não tinha dinheiro para colocar um altar. A gente teve que pegar as caixas lá de cima de tomate, de coisa, e fazer. O primeiro altar aqui foi feito com caixa de tomate, e eu pregava, e uma pessoa me viu pregando e reconheceu que aqui atrás era um açougue, e ela me chamou de decadente, falou que eu estava caído, nunca mais ia me levantar. E aqui nós estamos comemorando 4 anos de ministério e dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Se você parar a sua vida para falar com cada cachorro que late para você, você não vai crescer, você não vai vencer. Por isso que você tem que descobrir quem você é em Jesus. Nunca espere ter as condições perfeitas. Deus, olha aqui para mim, Deus nunca vai te dar tudo de uma só vez. Deus nunca vai te dar toda a condição, porque se você tiver toda a condição para realizar um projeto, se você tiver toda a condição para realizar um sonho, tu não vai precisar de fé. O que Deus dá para você, muitas das vezes Ele não vai te dar o recurso naquele momento, porque Ele quer que você comece com fé na palavra dEle, e não dependendo do dinheiro, e não dependendo de ninguém, amém? Ele quer te ensinar a viver pela fé, Ele quer te ensinar a viver pela fé. Deus não precisa que você seja igual a ninguém, Ele só precisa que você seja fiel àquilo que Ele colocou dentro de você. Se João Batista não agradou, se Jesus não agradou, você também não vai agradar. Tem gente que sempre vai ter alguma coisa para falar, mas o mais importante é você ouvir Jesus te dizendo: aí está minha filha na minha casa, e eu amo ela, amém? Aí está o meu filho, apesar de tudo que aconteceu contigo, você que está me assistindo, eu não sei pelo que você tem passado, só tem um jeito de você estar aqui, é porque a mão de Deus esteve contigo todo esse tempo. Se não fosse a mão de Deus, você não estaria mais aqui. Quem reconhece isso? Bispo, se não fosse a mão de Deus, já passei por tanta coisa, mas Deus sempre cuida. João Batista sobreviveu mesmo comendo só mel e gafanhoto. Deus nutria ele com o Espírito Santo. E mesmo Jesus andando no meio dos pecadores, ele nunca pecou, porque você pode andar no meio de pessoas erradas e mesmo assim ser guardado por Deus, e cair a 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. Os irmãos de José não odiavam José só por causa do estilo dele. Os irmãos de José invejavam José por causa do sonho que Deus deu. Viva para agradar a Deus e seja livre, tenha paz. E só podemos dizer uma coisa: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus cuidou de ti até agora e vai continuar cuidando.